as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Estamos chegando no final desse ano e o nosso desejo é que esse Jesus venha abençoar a sua vida e abençoar o seu coração. O tema do nosso programa hoje é Jesus, sua concepção virginal e a sua divindade. E quem trará um recado do Senhor aos nossos corações é o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central. Queremos agradecer a você que tem acompanhado a gente durante todo esse ano, na verdade, durante esses últimos 7 anos em que estamos no ar aqui pela RTV, Canal 10. Que Deus abençoe sua vida. Queremos agradecer também ao seu João Cioff, à sua família, ao pessoal das produtoras todas que gravaram os programas O Caminho da Vida, porque todos eles foram ferramentas de Deus para que nós pudéssemos estar no ar até hoje, abençoando a sua vida e levando uma mensagem ao seu coração. Muito obrigado. Nosso desejo é que realmente o Senhor esteja derramando graça sobre a vida de todos. E você que gosta do programa O Caminho da Vida, nós temos alguns meios para que você possa nos acompanhar. Você pode acompanhar através do YouTube, www.youtube.com/O Caminho da Vida, através do nosso blog, que é www.programaocaminhodavida.blogspot.com, e também através das redes sociais, como o Facebook, www.facebook.com/O Caminho da Vida. Em todos esses meios, em todas essas mídias, nós postamos os nossos programas. Inclusive o programa de hoje, muito provavelmente já esteja no ar nessas mídias e você pode não apenas assistir novamente, mas replicar, enviar para amigos, enviar para parentes em várias partes do mundo. Tem sido bênção poder acompanhar esse trabalho que você tem feito conosco. E você agora, que tem algum amigo, algum parente que queira saber um pouco mais de Jesus, pegue o seu telefone, ligue agora na casa desse amigo, desse irmão, desse parente, peça para que ele sintonize nesse canal e ele irá receber juntamente contigo uma mensagem abençoadora para o seu coração. Eu quero também agradecer, aproveitar esse momento, esse final de ano, é importante agradecermos todos, os nossos patrocinadores, as pessoas que investiram no programa O Caminho da Vida. Muitos investiram literalmente por amor, sem a necessidade sequer de que a sua propaganda fosse para o ar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus faça prosperar o seu trabalho, que Deus derrame graça sobre a sua casa. Nós só temos isso para lhes dar como agradecimento, mas sabemos que a bênção do Senhor é o melhor que podemos receber. E você que nos assiste, não vai embora não, desligue sua televisão e nem troque de canal. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa Caminho da Vida com o pastor Eliseu, trazendo uma mensagem ao seu coração. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos.
atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Jesus, sua concepção virginal e sua divindade. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Uma das doutrinas mais importantes para o cristianismo é a encarnação de Deus sob a forma humana, a partir da concepção virginal de Cristo Jesus, ou seja, o Natal é a notícia de que Cristo Jesus, sendo Deus, fez-se homem para redimir a raça humana caída. Podemos ler isto em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, nas palavras do apóstolo Paulo, da seguinte maneira: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso é que os inimigos do evangelho bíblico, cada vez mais e de forma às vezes até violenta, se levantam para tentar desacreditar esta verdade que é o pilar do verdadeiro evangelho. Pois eles sabem que se conseguissem provar que Jesus não é o Deus que veio habitar em meio aos pecadores, todas as outras doutrinas do Evangelho sobre a salvação deixariam de ter nexo. Daí então, as pesquisas arqueológicas, as pretensas descobertas de descendentes de Jesus, etc., traduzem o esforço do mundo rebelde a Deus de querer sufocar o sentido do verdadeiro Natal, desfazendo de Jesus, forjando para isso o Papai Noel, as renas, os duendes e outras coisas mais para desviar a atenção do verdadeiro sentido do Natal, além da exploração puramente comercial, como nós podemos acompanhar nos nossos dias. Por outro lado, entre os cristãos, há séculos que há discussões sobre a concepção virginal que trouxe Jesus ao mundo e a sua divindade. Essas discussões têm ocupado espaço nos debates teológicos e no modo de discutirmos as doutrinas. Creio que, por isso mesmo, os apóstolos sabiam que, tanto fora como dentro da igreja, surgiriam tais dúvidas. Por isso, profeticamente, produziram o credo que hoje, infelizmente, tem sido esquecido um pouco por muitos, mas que continua sendo base da nossa confissão de fé, do nosso modo de confessarmos a nossa fé na maioria da cristandade. E uma das expressões do credo diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Pensemos um pouco nisso, nesses dias que antecedem a data em que geralmente se comemora o Natal. Vamos pensar sobre esse tema, a importância da doutrina sobre a concepção virginal de Cristo e sua divindade. Para os cristãos evangélicos, o nascimento de Cristo Jesus foi igual ao de todos os outros seres humanos. Porém, a sua concepção, o modo como Jesus foi concebido, isso foi miraculoso, isso foi milagroso, diferente, ou seja, através do parto natural, Jesus veio à luz, porém antes, no momento em que ele foi gerado, não houve relação sexual para isso. Foi obra do Espírito Santo, no útero de Maria, uma jovem virgem muito temente ao Senhor. Nós podemos ver isso em Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 33. No 6º mês,
foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor. Ele lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O que nós podemos ver é que através de Maria, o Verbo se fez carne, ou seja, o que era promessa, o que era somente palavra, o que era verbo, tornou-se gente como a gente, e habitou entre os seres humanos para ser o nosso Emanuel. Emanuel, que não é um nome propriamente dito, mas um título, uma designação que quer dizer Deus conosco. Deus veio habitar com a humanidade fisicamente através do nascimento de Cristo Jesus. A palavra de Deus tem profecias a respeito disso no Velho Testamento, como por exemplo em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, mais ou menos uns 800 anos antes do seu cumprimento no Novo Testamento, como podemos ler nos Evangelhos. A Bíblia nos informa que Maria deu à luz ao Messias ainda sendo virgem e que somente se juntou a José como sua mulher, no sentido literal, algum tempo depois, conforme nos ensina claramente os textos da Palavra de Deus, como por exemplo Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Algumas seitas insinuam e outras até mesmo ensinam que o próprio Deus manteve relações sexuais com a jovem, gerando assim o Filho de Deus. O que não encontra nenhum respaldo bíblico, porque Deus jamais poderia se unir de tal forma à raça humana. Ele é Deus e continua sendo Deus que opera maravilhas e sinais como o envio do Salvador ao mundo. Não há como querer entender ou explicar isso de forma puramente racional, porque se trata de um mistério que só pode ser aceito pela fé. Quem não conhece a palavra de Deus através da ação do Espírito Santo não pode entender isso, porque nós aceitamos isso pela fé. E o apóstolo Paulo aborda isso em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, quando ele escreve: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A raça humana caiu diante de Deus desde o pecado de Adão e Eva, porque eles eram os nossos representantes originais. E com isso se rompeu a comunhão entre Deus e a humanidade. Não havia nenhum meio pelo qual a salvação e o retorno à comunhão com Deus pudesse ser operado de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Não havia nada que pudesse ser feito por meio de um sacrifício puro e santo, única e exclusivamente por esforço humano. Nenhum ser humano, nascido de homem e mulher, poderia expiar o pecado da raça humana por já nascer em pecado. De forma bem didática, nós temos uma explicação clara disso no Catecismo Maior, diante da resposta à pergunta 26. Como é o pecado original transmitido dos nossos pais à sua posteridade? A resposta é: o pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade, por geração natural, de maneira que todos os que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. Os textos básicos são Salmo 51:5, João capítulo 3, versículo 6. Somente o próprio Deus poderia fazê-lo. Porém, como seria isso se não percorresse o caminho dos pecadores? Esta pergunta nos leva à importante resposta sobre a concepção virginal e o nascimento do Messias Salvador.
A salvação é obra estritamente divina, movida pela graça misericordiosa de Deus, e só poderia ser realizada pelo Filho de Deus. Vamos a João capítulo 1, versículo 14. Ali o Evangelho diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É interessante que a própria Maria, mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, nossa amada irmã e serva de Deus, num passado distante, deixa bem claro a dependência total da raça humana do ato bondoso de Deus, quando ela exclama lá no registro de Lucas capítulo 1, versículos 46 a 49. Ali a palavra de Deus diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ela sabia quem ela era, mas sabia também quem era aquele que dela nasceria sem carregar em si a semente do pecado, que habitaria nele se fosse gerado da mesma forma que todos os homens. Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Acompanhe esse texto agora aí. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Estamos às vésperas da data em que tradicionalmente se comemora o Natal. Então, leia atentamente. Eu quero que você anote aí, lembre-se disso. Leia atentamente os textos de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1 e compare com o que se faz hoje, com o que se festeja hoje, com o que se ensina hoje sobre o que acontece de fato naqueles dias. O Natal deve ser considerado como a boa notícia sobre a salvação que Jesus trouxe ao nascer naquela manjedoura. A palavra de Deus nos ensina que para satisfazer a justiça do Pai de forma santa e pura, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nasceu do ventre de uma mulher. E para validar a salvação, ele não deixou de ser Deus, mas veio habitar entre os pecadores, porém sem jamais pecar, revelando-se assim o Deus homem, que além de amor divino, que busca o perdido para salvar, prova que ele é soberano sobre todas as coisas a fim de cumprir os seus eternos propósitos. Assim como fez surgir o universo do nada, ele fez nascer um bebê de modo totalmente diferente do que jamais ocorreu em toda a história da humanidade. E tudo isso para transformar criaturas pecadoras em santos filhos de Deus. Veja comigo esse texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 3 a 5. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu quero concluir dizendo que crer que Jesus Cristo foi concebido de forma miraculosa e encarnou-se sendo Deus e homem é expressão de fé na revelação divina em sua palavra. Não se enquadra em argumentos de lógica e de razão. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mais uma vez, quero recorrer ao Catecismo Maior ao concluir esta nossa meditação no contexto de Natal. Olhando agora para a pergunta 37. Sendo Cristo, o Filho de Deus, como se fez homem? A resposta é: Cristo, Filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma verdadeira alma racional, conforme João 1,14, Mateus capítulo 26, 38. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela, conforme texto de Lucas 1, 31, 35 a 42. Mas sem pecado, Hebreus capítulo 4, versículo 15, capítulo 7, versículo 26. Jesus é Deus e homem, revelado pelas Escrituras como a segunda pessoa da Trindade,
o Filho de Deus, que mesmo antes da encarnação, sempre viveu em comunhão eternal com o Pai e com o Espírito Santo, que, no entanto, se submeteu voluntariamente como servo, tomando a forma humana para nascer na noite do verdadeiro Natal, trazendo a salvação a todos aqueles que nele crerem e se tornarem, por causa dele, Filho de Deus. Um último texto, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este Natal será feliz, de fato, se Cristo for o Emanuel, o Deus conosco. Se Ele for a luz da salvação, brilhando incessantemente dentro do seu coração, dentro do seu lar. Deste modo, o que nós, do programa Caminho da Vida, desejamos a todos os que nos assistem é um verdadeiro Feliz Natal. Feliz Natal! Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Bem, essa é uma mensagem do pastor Eliseu, que nos falou sobre essa concepção virginal de Jesus e também a sua divindade. Isso tem uma grande relevância para a verdadeira celebração do Natal, como nós vamos ver agora um pouco mais, aprofundando através das nossas perguntas. Antes, porém, de nós entrarmos necessariamente no tema colocado e proposto pela mensagem, eu quero fazer algumas perguntas, começando pelo pastor Eliseu. Pastor, qual é o verdadeiro significado do Natal? Há Natal sem Jesus? Não, não há Natal sem Jesus. A exploração de um comércio hoje, e a gente sempre está batendo nessa tecla para não ser chato, porque nós temos venda de presentes, nós temos, culturalmente já fomos envolvidos por isso, não tem como a igreja não acompanhar isso. O que a igreja não pode deixar de proclamar é o sentido do verdadeiro Natal. Sim. Ou seja, sabemos que não foi em dezembro, né, pastor? Pastores. Provavelmente abril. Sabemos que não foi isso, sabemos a questão da definição da data, tudo aquilo que nós já discutimos aqui antes, mas já que o mundo, neste momento agora, dá uma parada e reúne a família e troca presentes e tudo mais, e até usa outros símbolos para o Natal, a igreja tem que se levantar e dizer que não há verdadeiro Natal sem a celebração do nascimento de Jesus, porque Natal significa nascimento. A palavra, tem gente que nasceu em 25 de dezembro, eu conheço, né, que chama Natal. Por quê? Porque a palavra é o sinônimo para nascimento.
Então, o verdadeiro Natal é dizer que Cristo Jesus, o Filho de Deus, encarnou-se, tornou-se gente, como ele disse, gente como a gente, ele nasceu para nos trazer a salvação. Então, nós podemos comer, beber, nos alegrarmos, dar presente, amigo secreto, enfeitar a casa, um tanto de coisa assim, mas essa notícia não pode ficar para trás. Exato. Pastor Luiz. Eu queria só complementar aqui com relação a um certo radicalismo que aparece de vez em quando entre alguns cristãos que se levantam dizendo, mas pastor, nós deveríamos, o crente de verdade deveria não comemorar nada, deveria não comprar essas comidas típicas natalinas, deveria não ter luzes na sua casa. E eu concordo com algumas coisas. Eu concordo, por exemplo, na minha casa não entra Papai Noel, na minha igreja não vai se montar árvore de Natal nunca, mas o apóstolo Paulo, em Atos 17, ele nos passa uma lição muito preciosa. Ele chega à cidade de Atenas e encontra um povo muito crédulo, encontra um altar ao Deus desconhecido, e ele aproveita-se daquela situação para falar acerca do Cristo em quem ele cria. Então, nesse momento, nós devemos aprender com o apóstolo Paulo e nos aproveitarmos dessa situação para falarmos exatamente até isso eu queria perguntar daqueles que estão celebrando o Natal. A gente precisa chegar a ensinar o que é Natal para esse povo, então, ao fim das contas. Nós percebemos que, apesar da figura principal dos natais ser o Papai Noel, ainda assim você encontra num shopping ou outro, numa figura ou outra, um presépio, uma manjedoura e tem um Jesus ali. Esse Jesus celebrado no Natal, esse Jesus que está ali na manjedoura, é o mesmo Jesus das Escrituras, pastor Luiz? Veja bem, o Jesus que está celebrado é um menino Jesus, uma coisa meiga, um filho de Deus e ponto final. Porque Jesus, nascido em Belém, sem ser, ele é desvinculado no caso, o Jesus nascido em Belém, desvinculado do Jesus que morreu no Calvário, ele não tem poder para salvar. E é portanto, que é por isso que a data mais importante para o cristianismo não é o Natal. A Páscoa. É a Páscoa. Na verdade, não é o nascimento. De datas. Exatamente. Eu acho que é o coletivo, né? É o coletivo. Jesus não datas, morreria se não tivesse nascido, exato. É claro, mas ele nasceu para morrer. O objetivo dele era morrer pela humanidade, não nascer pela humanidade. Então, o nascimento é claro, uma consequência óbvia da necessidade dele morrer pela humanidade. Sim. Mas então, quando nós olhamos para Jesus na manjedoura, nós precisamos entender todo o trajeto dele. Ele nasceu ali não porque Deus queria estar junto dos homens e ponto final, aqui na terra. Não era apenas um menino que nasceu ali, era todo um projeto divino de salvação, era a entrada, era o start ali, era a entrada início da salvação de Deus. Exatamente. Deus conosco para nos libertar. Para que nós pudéssemos estar com ele, inclusive. Mais para frente. Pastor Eliseu, falando desse Jesus da Bíblia, o que seria a concepção virginal de Jesus Cristo? Qual a relevância, pastor, dessa doutrina para a nossa fé, para a nossa compreensão real de quem é Jesus? Um dos textos que nós usamos foi o texto de Filipenses capítulo 2, que fala a respeito da figura extraordinária de Jesus, que sendo Deus, não usou como usurpação, a versão que eu usei, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Então, às vezes nós fazemos algumas confusões em função dos termos. O nascimento é uma coisa, a concepção é outra. Verdade. Muitas vezes a gente fala do nascimento virginal, ao passo que é a concepção virginal. Então, biblicamente, nós olhamos para a palavra de Deus, os textos que foram usados, por isso que eu pedi para ler Mateus, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, porque o que nós temos ali é que Maria era desposada com José, de acordo com a cultura judaica, eles não tinham ainda se unido como homem e mulher fisicamente, e aí então a revelação de Deus a Maria. Essa revelação foi dada também a Isabel, quer dizer, Deus cercou todo aquele contexto imediato ali, já falando das promessas, das profecias. Mas o fato é, uma virgem conceberia. A concepção, o que é a concepção? A concepção é no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo através de uma relação sexual, ou então uma fecundação em laboratório, como se faz hoje, e se dá então o nascimento. Essa concepção é que foi miraculosa, não houve participação de José. Maria, o seu óvulo, porque a substância é da mulher, ela é então fecundada por ação do Espírito Santo. Por isso que eu disse, aliás, a palavra de Deus diz que não se entende isso de uma forma racional, é pela fé. Então, o milagre foi que nasceu um ser, desenvolveu-se ali um embrião, de uma forma totalmente diferente de outras concepções. Agora, daí em diante, Jesus percorreu todo o processo humano.
o desenvolvimento do embrião, o nascimento dele foi como todo ser humano, ele veio à luz como todo ser humano. Então, a concepção foi virginal, mas o nascimento, Jesus veio à luz como todo ser humano. Então, qual é o ponto primordial aí? É que Deus encarnou-se, não houve participação humana, porque se José tivesse fecundado Maria e Deus tivesse abençoado esse ato, Jesus nasceria em pecado, porque ele viria de uma concepção natural. Humana. Além do que também, se Marcos Estrela e eu estávamos aqui antes de gravarmos o programa falando sobre isso, a gente estava vendo acerca da necessidade de que Jesus viesse cumprindo profecias, e se profecias estavam dizendo que Jesus nasceria de uma virgem, então não poderia ter ato sexual com José. E também estávamos falando acerca da necessidade de um sinal, principalmente para os judeus. Aquele que seria nascido de Deus precisaria ou ser gerado ou nascer de uma maneira sobrenatural. Precisaria haver um elemento sobrenatural no meio desse caminho para que houvesse a confirmação de que Deus está nesse negócio, de que isso aqui é obra de Deus. E que essa concepção milagrosa, que aquele que haveria de nascer de Maria, nasceria sem pecado. Isso é importante, né? Daí então vem a pergunta. Jesus é realmente Deus? É isso que significa essa concepção virginal? É isso que as Escrituras dizem a respeito dele? E nós não encontramos. Olha, você pode de repente ter aprendido de outra forma, com todo respeito, não estou esbarrando aqui em questão de religião, mas ninguém mais foi concebido dessa forma. Nem homem, nem mulher. Ninguém mais. Porque se fosse concebido, seria Deus ou deusa. Aqui está toda a diferença. Então, todos os demais seres humanos, José foi concebido desse jeito, Maria foi concebida desse jeito, Paulo foi concebido, todos os homens, eu fui concebido, você foi concebido, todos nós naturalmente. Agora, dessa forma, só Jesus. Só Jesus, com esse milagre. Isso mostra a sua divindade, o poder de Deus agindo desde a sua concepção, né? Isso é importante. Pastor Evangelista Marcos, você tinha dito ali logo no começo, estava falando sobre o Emanuel, né? Qual o significado desse codinome de Jesus, Emanuel? O que significa ser o Emanuel? Significa Deus conosco. Isso é maravilhoso. Esse nome é poderoso, é Deus conosco. Então, quando a gente chega nesse dia de 25, né, Natal, nós não devemos olhar um Natal olhando uma criancinha frágil. Não, é Deus conosco. Interessante também que todos os nomes no Antigo Testamento, em especial, que terminavam em El, é por causa do El Shaddai, El Elyon, que era uma contração do nome de Deus. Então, Emanuel, e era uma dúvida que eu tinha quando adolescente, mas se ele será chamado Emanuel, por que batizaram de Jesus? E aí o pastor Eliseu foi a explicação do pastor Eliseu durante a mensagem, que Emanuel não era nome, era título. Então, com relação a Jesus, é um título. Hoje nós temos Emanuel. O filho caçula do querido casal aqui do estúdio se chama Lucas Emanuel, né? Lucas Emanuel. Então, é o nome... Nome bonito, a luz do Emanuel. Agora, no que diz respeito a Jesus, nós não encontramos nenhum texto em que ele é chamado de Emanuel, mas ele era considerado Emanuel. Por exemplo, quando Simeão tomou eles nos braços, ainda agora menino, posso morrer. Exatamente, ele disse, então era Deus conosco, ele estava celebrando o Emanuel ali. Além do que, quando nós olhamos para os textos de João, que o pastor muito bem usou, né? João 1:1 e 14 são textos fantásticos. Primeiro diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João 1:1. E o versículo 14 dizia, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Daí nós entendemos, por exemplo, quando Filipe pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala para ele, mas vocês estão andando comigo há tanto tempo e estão perguntando, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque é o próprio Deus conosco, é o Deus encarnado, é o Deus dos céus entrando na realidade humana para transformar a nossa vida. Quando eu vejo Filipe falando disso, eu até me alivio um pouco, porque se o Filipe, que era um dos 12, não conseguia entender... A incredulidade dele de que estava ali... Então a gente está... Então, mas ao mesmo tempo, é uma coisa muito perigosa que Filipe fez, por isso a reação de Jesus, e é uma coisa perigosa hoje. Não há como ver Deus sem ser através de Cristo Jesus. Não há. Então, é perigoso que ele diz, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, ou seja, tiraria a figura de Jesus
para um acesso direto a Deus, o Pai. O pensamento judaico ali, exatamente. Né? E Jesus está dizendo, eu estou aqui. Então é uma coisa interessante essa abordagem do pastor Luiz Henrique para nossos dias de hoje. Não há como conhecer a Deus se não for através de Jesus. Jóia. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial. Passou já o tempo do nosso primeiro bloco e logo nós voltamos com o programa Caminho da Vida. Sai daí não, fique aí, volte conosco aí com o programa Caminho da Vida. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. É muito bom poder ter você nos acompanhando aqui. Já agradeci na abertura, mas não vou deixar de agradecer novamente. Obrigado por você ser o nosso telespectador, por orar por nós, por nos ajudar, por falar do programa Caminho da Vida. O que nós queremos é te abençoar. E nesse Natal, nós não podemos te dar nada de mais precioso que não seja Cristo Jesus. Nós terminamos o último bloco falando sobre a pessoa do Emanuel, Jesus ser o Deus conosco, o Deus encarnado, que entrou na nossa realidade, mudou as nossas vidas, mudou o nosso coração. E eu quero começar esse bloco com a seguinte pergunta. Nessa ótica de Jesus ser o próprio Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, em que muda o sentido da celebração do Natal, pastores? Uma das coisas que nós precisamos entender é que o Natal, hoje, ele não foca a Deus e não foca a Cristo. Ele deixou de ser uma data cristã, por assim dizer, pastor? Ele se tornou uma data universal. O que nós percebemos é que pessoas que não são cristãs, que não creem em Deus, vou colocar assim, até mesmo os que não creem em Deus, celebram o Natal. E ficam ansiosos ao longo do ano esperando chegar o Natal, e inclusive são até modificados pelo tal espírito natalino, do Natal, etc. e tal. Mas uma das coisas que nós podemos ver é que Natal, com Deus, com o entendimento do que é efetivamente o Natal e efetivamente o que Deus fez pela humanidade, isso muda tudo. Ele deixa de ser essa data comemorativa em que trocamos presentes, em que temos os tais amigos secretos e etc e tal, e árvores e coisas assim, e passa a ser algo como um conceito de que Deus ama o pecador e se moveu em direção a ele. Deus deu um passo na direção do ser humano. E a gente percebe até que a celebração natalina de hoje ela é muito voltada para o consumismo. O pastor Eliseu falou isso na mensagem, nós já tocamos nesses assuntos várias vezes, e nós percebemos que quando nós compreendemos a salvação de Jesus, o consumo ele não apenas fica em segundo lugar, mas ele se torna quase que desnecessário. Insignificante, né? Perde o brilho. Eu acho muito interessante, nós temos tido uma experiência muito boa com a Giovana, minha filha, né?
E desde pequena nós falamos para ela que Natal é Jesus, que Natal é Jesus, mas ela vê os amiguinhos ganhando presente e nós damos presentes a ela. Mas ela foi crescendo, hoje ela já está com 9 anos, ela já não sente mais a necessidade do presente de Natal. Ela ganha o presente, gosta do presente, porque ela vê todo mundo com um presentinho novo e tal, mas ela já tirou aquele sentimento do quê? Do consumismo, de comprar, de estar com aquilo no coração, tomando a sua vida. É um desafio de ensinarmos para os filhos. Parece que tem até crentes que falam, pastor, você vai desiludir as crianças. Esse é um dos motivos também para ensinarmos nossos filhos o que é de fato o Natal, para libertar eles desse mundo consumista. Eu tive um professor no seminário, com quem eu aprendi muito nesse sentido. Ele disse que durante o ano, aniversário dos filhos e celebrações, eles sempre presentearam os filhos. E quando chegava a época do Natal, eles não davam presente aos filhos. Os filhos escolhiam dentre os brinquedos que tinham, brinquedos bons, que eles não brincavam mais, ou eles compravam brinquedo e eles iam a lugares pobres e davam presentes. Então, eles não recebiam presente, foram criados dentro dessa cultura. Então, é o que eu disse, seria chato demais agora a gente dizer, olha, não vamos fazer mais isso e tal. É uma interpretação minha. Eu sei que isso, a discordância até no meio dos pastores, mas a questão da árvore, a questão do Papai Noel, a questão desses símbolos assim que entraram aos poucos, isso me perturba um pouco. Eu estava dizendo até durante o intervalo, e é fácil a gente entender. Seria a mesma coisa da gente armar uma festa muito bonita de aniversário para uma das crianças aí na sua casa. A festa do seu filho. Fala isso para o seu filho. Arma uma festa, enfeita toda a casa com bexigas e tal, mas coloca o nome do filho do vizinho, do menininho do vizinho, fotos do menininho do vizinho, tudo. Ele vai gostar? Eu vejo que é o que acontece hoje. Você bate no Google aí, Natal, para você ver uma coisa. Só vai aparecer Papai Noel, rena, duende, presente, a capital do Rio Grande do Norte e tal, e poucas coisas com relação a Jesus como Salvador. Eu creio que a gente tem que explorar isso aqui. Natal é divulgar a salvação em Cristo Jesus. Falando nisso, pastor, já vou começar com o senhor, depois os outros pastores nos ajudam. Então, uma vez que Natal é essa questão da salvação, qual a relação direta do Natal com a doutrina e a teologia da salvação? Porque não se fala muito disso. Se prende muito ao fato do menino Jesus, sim, né, daquela criança Jesus, da manjedoura e tudo mais, e é lógico que isso foi um fato histórico, mas hoje não é mais menino Jesus. Hoje é o Deus Todo-Poderoso que virá para julgar, que virá para salvar e condenar. Então, eu creio que a relação direta ali estava nascendo o Salvador. A salvação está garantida por Deus através daquele nascimento. E no Natal agora, isso é o que tem que ser divulgado. Desvincular o Natal da missão de Jesus, dizia, ele veio, mas a gente não sabe para quê. Eu acho que a maioria pensa assim, viu? Essa questão de ele veio, mas não sabe muito bem para quê. Vamos comprar presente. E no fim das contas, o que a gente pode perceber é que quando olhamos para a palavra, nós vemos que ele veio na primeira vez como cordeiro, e na segunda, o que diz a Bíblia, que ele virá como leão. É isso que o pastor Eliseu está dizendo. Então, focar no menino Jesus apenas é focar naquele Deus bondoso, Deus gracioso, e talvez por isso que coloquem o Papai Noel, para a gente entender como muito bonachão, e aí a gente acha que não precisa se preocupar, porque Deus, no fim das contas, vai passar a mão na cabeça de todo mundo, e não está preocupado se eu estou pecando ou não estou, porque no fim das contas ele vai me salvar. E a gente esquece de que Deus, além de amoroso, Deus também é juiz, ele é justo. Ele castiga quando a gente precisa, clara, inclusive. Até que o pastor Eliseu falou agora, é buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jesus hoje ainda está no papel de salvador das pessoas. Mas quando ele voltar, o papel será outro, completamente diferente. Um papel de juiz, onde ele vai julgar bons e maus pelos seus atos, e aqueles que creram e aqueles que não creram pela sua crença ou pela sua descrença. Eu acredito que comemorar o Natal não é só lembrar daquele bebezinho na manjedoura, mas da missão dele, que é o maior milagre que nós experimentamos, que é a salvação nele. Negligenciar a missão dele é ignorar a própria salvação que ele nos oferece, que é o maior presente de Deus. A libertação desse mundo, do diabo, do pecado, da nossa própria carnalidade, e ter certeza da promessa que um dia nós moraremos com ele eternamente. Amém. Pastores, qual o maior presente
que alguém poderia dar ou receber nesse Natal? Gostei da ideia do pastor Eliseu, na verdade, que ele aprendeu com o seu professor de seminário, mas até em cima, não apenas dessa realidade, qual o maior presente que nós poderíamos dar ou receber nesse Natal? Eu acredito que ensinar os nossos filhos da verdadeira missão de Jesus Cristo. Esse é um presente muito negligenciado, né? Natal, para mim, é lembrar que Jesus nasceu na minha vida. Ele trouxe luz para a minha vida. E nós devemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos amigos, porque esse é o maior milagre que o ser humano pode ter, a salvação nele. Amém. Pastor Luiz? Uma das coisas que a gente aprende no livro de Deuteronômio é Moisés falando para o povo que nós precisamos ter a lei sempre diante de nós, diante dos nossos olhos, escrever nos umbrais das portas, ensinar essa lei para os nossos filhos quando nós estivermos assentados, quando nós estivermos levantados, quando estivermos caminhando, andando pelo caminho. Isso não pode deixar de ser feito. Outra coisa também que podemos ver é um ensinamento muito parecido em Êxodo capítulo 12, quando está sendo instituída a Páscoa. E aí diz, quando seus filhos te perguntarem o que é isso, e aí você então falará, é porque um dia Deus nos libertou do cativeiro. E nós perdemos esses conceitos. Esse conceito de ensinar aos filhos, ensinar assentado, ensinar pelo caminho, ensinar o que significa cada um dos momentos específicos que nós passamos ao longo da nossa vida. E nós perdemos essa capacidade de transmitir aos filhos os verdadeiros ensinamentos acerca do que Deus fez pela humanidade no Natal. Então, o melhor presente que eu posso dar é voltar à Bíblia. O melhor presente que eu posso dar para a humanidade, inclusive, e principalmente para os meus filhos, é voltar para a Palavra de Deus e fazer o que Êxodo diz. Quando teus filhos te perguntarem o que é isso, então você ensinará. É Deus se fazendo homem para salvar a humanidade. Estou falando assim, me vem até a imagem, assim, sentado com os filhos, e os filhos perguntam, porque é para ser assim. É porque é para ser assim. Olha, o Natal é isso, meu filho, é Deus nos amando, entrando na nossa realidade, se fazendo homem, experimentando das nossas dores. Hebreus diz isso. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes temos um que, a semelhança nossa, foi tentado, foi provado, sentiu dores, passou necessidades, no entanto, ele nunca pecou. Por isso, ele é Deus. Interessante que falar da missão de Jesus para as nossas crianças é a nossa missão. E nós, algo que o pai deve sentir orgulhoso e sentir satisfeito como pai, ensinando que caminho que deve andar. Joia. Pastor Eliseu. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não tem nenhum outro nome. Verdade. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus. Eu creio que o melhor presente, dar o presente, nos presentearmos uns aos outros. Esse não é o problema, você participa na família, participa na empresa, e eu creio que isso é um momento de festejo, até para expressar a alegria, isso, mas juntamente com isso, o melhor presente é falar do amor de Deus. É dizer, olha, nós nos alegramos até porque Deus tem nos abençoado, mas a maior bênção é este nome que nos foi dado, Jesus Cristo, o Salvador. E nada de achar que Natal é aniversário de Jesus, hein? Não vai ficar tem esse detalhe, eu já vi muitos crentes falando isso. Nós celebramos o aniversário de Jesus, 2000 e tantos anos. Conversa fiada, não é assim que eu não é aniversário. Boa palavra, pastor Luiz. Às vezes os pais, na tentativa de ensinar os filhos a um pseudo-cristianismo, que também é o cristianismo que meus próprios pais conhecem, eles acabam falando do aniversário, não é aniversário de Jesus. Aprendi isso quando eu era ovelha do pastor Eliseu, inclusive. O que era aniversário ou não? Que aprendi que Natal não é aniversário de Jesus, sentado nos bancos da Igreja Central, quando o pastor Eliseu era o meu pastor e eu era membro lá. Muito obrigado pela lembrança. O pastor Eliseu já era assim, um pouco mais velho. Ele não tinha tanto cabelo branco, mas a quantidade de cabelos era a mesma. Era mesmo, muito bom. Meu irmão, minha irmã, nós queremos que você, nesse Natal, receba a Jesus como único e suficiente Salvador. Amém. Nós queremos que o maior presente que esteja na sua casa seja a presença santificadora de Cristo, a presença abençoadora de Jesus, a transformar a sua vida, a transformar seu lar, a transformar a sua família. Talvez você que está nos assistindo hoje, nesse período natalino, esteja com o coração completamente aflito e necessitado de algo novo, de uma esperança nova,
de um fôlego novo, esteja necessitado de uma ação do Espírito sobre a sua vida. Eu quero te dizer, Jesus, esse que nós falamos no nosso programa hoje, é o maior presente de Natal. Se você abrir a sua vida hoje, agora, onde você está, na sala da sua casa, num leito de hospital, numa cela de cadeia, não sei onde o programa está passando agora, talvez você esteja na sua casa, em uma viagem, assistindo pela internet, onde você estiver, Jesus aí está. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, que está ao nosso lado a todos os momentos, e Ele pode te abençoar. Se você entregar a sua vida a Ele hoje, se você fizer esse convite ao Senhor, governe a minha vida, entre no meu coração, eu entrego ao Senhor os meus anseios, as minhas necessidades, as minhas expectativas e deposito no Senhor toda a minha esperança. Ele irá te salvar. A Bíblia nos diz que Ele vem para salvar e efetivamente o faz sobre a vida de todos aqueles que o recebem, pois esses receberam o poder de tornarem-se filhos de Deus. O desejo do programa O Caminho da Vida, o meu desejo e de todos os nossos pastores, é que você tenha um ótimo e feliz Natal com Cristo no centro da sua vida, da sua casa e do seu coração. Em nome dele, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Nós vamos agora para mais um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos e o pastor Eliseu estará orando por você, pela sua vida e pela sua casa. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Olha, um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Obrigado mais uma vez, porque você esteve conosco. Pastor, mais uma vez? Sim, mais uma vez. É muito bom. Foi muito bom ter você conosco durante todos esses 7 anos do programa O Caminho da Vida. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Agora, cada um dos pastores vão mandar para você um recadinho de Natal, começando com o evangelista Marcos Estrela. Quero mandar um abraço para todos os moradores do distrito de Maringá e Iguatemi. Feliz Natal para todos. E também para Paysandu, que assumi a igreja de Paysandu. Feliz Natal para todos os moradores e nos visite lá. Quero mandar um Feliz Natal para os membros da igreja, da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, que ultimamente tem nos assistido e comentado muito comigo acerca do programa Caminho da Vida. Muito obrigado por esse ano, mais um ano, vocês me aturando aí, e estaremos juntos em todo esse ano que vem. Em nome de Jesus, Feliz Natal para vocês também. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos os nossos telespectadores, aos meus irmãos, amigos, família, aqueles amigos que a gente passa na rua e fala, olha, eu te vi ali na TV, em especial alguns amigos do coração lá de Astorga. Eu não vou citar os nomes, porque eu vou acabar sendo injusto com alguns. Quando eu passo pela rua, Alessandro, quanto tempo? Pessoas que me viram crescer, conheceram meus pais, amigos que me abraçam com alegria de poder ver-nos aqui fazendo esse trabalho na televisão. Um Feliz Natal para todos vocês. Que Jesus abençoe a casa, a vida e o coração de todos vocês. Em especial para a minha amada igreja, Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, essa igreja que tem estado conosco e nos abençoado também grandemente. Pastor Eliseu. Meu abraço para a minha família e um Feliz Natal a todos, principalmente, especialmente para o meu pai e para a minha mãe, para a minha Igreja Presbiteriana Central, aos colegas pastores e famílias do Presbitério de Maringá. Feliz Natal e um abençoado ano de 2014. Joia. Agora você vai ficar com uma oração
do próprio pastor Eliseu para abençoar a sua vida e a sua casa nesse Natal. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por tão grande salvação revelada através do nascimento do teu Filho. Amém. Nós usamos a palavra do Senhor, nós meditamos nesta palavra, mas sobretudo, Senhor, o teu Espírito é quem pode realmente dar esta compreensão de que não há Natal, não há verdadeiro Natal, não há libertação, não há salvação fora do teu Filho, fora de Cristo Jesus. Por isso abençoe, Senhor, cada lar que está nesse momento nos sintonizando, cada pessoa que pôde pensar um pouco a respeito deste assunto e revela o verdadeiro sentido do Natal, que a luz que brilhe este ano, que seja brilhando este ano, não seja as luzes dos enfeites somente, Senhor, mas sobretudo a luz da salvação em Cristo Jesus. Que o nome dele seja exaltado, Amém. Que o nome dele seja celebrado acima de todas as coisas. No nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Vejo Deus